você ouve esse sino, provavelmente você vai para algum lugar. Ou para a infância, quando você ouve o sino da igreja, ou para o recreio da sua sala de aula, para algum lugar bem dentro de você. Então agora, quando você fecha os olhos, existe um lugar onde você se encontra. Um espaço. Então ocupe esse espaço dentro de você com os olhos fechados, onde você consegue ter a sensação do seu corpo, do ar que o envolve, que está em volta de você, e também da sua respiração percorrendo todo o seu corpo. Perceba se existe alguma tensão em alguma parte quando você inspira e expira com a palavra mentira. Percorra o seu corpo da cabeça aos pés e procure notar como fica a sua respiração. Fica curta? Fica mais rápida? Mais tensa? E você precisa de respiradas mais profundas quando você ouve esta palavra? Mentira? Então agora faça respirações bem profundas e deixe sair com um som. Experimente mais uma vez e deixe sair o som. No início era o verbo. E o verbo tudo criou. Quantas vezes você ouviu: a mentira tem pernas curtas? Nessa época, talvez você era criança e você ouvia constantemente seus pais lhe alertando: a mentira tem pernas curtas. E você pensava com você: eles não estão diferenciando a fantasia da mentira. Então, quando você era muito pequenino, era a fantasia. E você vivia perdido num mundo de fantasias. Agora mentir tornou-se um sintoma. Todos nós mentimos. Quem diz que não, já está mentindo. Eu li certo dia e me assustei com uma estatística que nós mentimos acima de 30 vezes por dia. Então, mentir tornou-se um sintoma, um padrão de comportamento, e não uma fantasia como era da criança. Então, agora eu convido você para se alertar e procurar em você quantas vezes você mente por dia, e você se dá a desculpa: é uma mentirinha branca, não vai fazer diferença.
você vai por aí afora, achando que é uma mentirinha branca. As crianças mentem porque elas têm medo de assumir uma posição com respeito a si próprias. Elas têm medo de encarar a realidade como ela é. E frequentemente as crianças estão imersas em medo, em dúvidas em relação a si mesmas, a sua autoimagem. A autoimagem da criança, a autoestima, às vezes é pobre e sente culpa. Elas são incapazes de enfrentar o mundo real que as cerca, então recorrem a um comportamento defensivo, agindo exatamente da forma oposta àquilo que realmente sentem. E aí aprendem a mentir. Com frequência, as crianças são obrigadas, olha, pasmem, mas são obrigadas pelos seus pais a mentir. Porque talvez eles sejam severos demais, inconsistentes demais. Ou pode ser que eles tenham expectativas demasiadamente grandes e difíceis de serem correspondidas pelas crianças. Ou talvez não sejam capazes de aceitar a criança como ela é. A criança então é obrigada a mentir como uma forma de autopreservação. Quando a criança mente, ela costuma acreditar em si mesma. E ela tece em torno do seu comportamento uma fantasia que lhe seja aceita e muito boa. E nós? Qual é a nossa fantasia? Qual é a nossa realidade? Do que temos medo? O que não podemos enfrentar? O que não aceitamos de nós próprios? Como é que o nosso adulto se contamina pelos sentimentos da nossa criança pequenina em nós? Então agora é necessário que nos sintonizemos com o sentimento dessa criança em nós. E é preciso que comecemos a conhecê-la e ouvi-la, a entendê-la e aceitá-la. Os sentimentos da criança são a sua própria essência. Então, se nós aceitamos esses sentimentos da nossa criança, só então a nossa mentira poderá ser vista realisticamente pelo que ela é. Um comportamento que a nossa criança faz uso para a sua sobrevivência. E nós adultos, nós nos responsabilizamos pela nossa vida. E por que ainda trazemos no nosso comportamento as mentiras que desculpamos como mentirinhas brancas?
entender que a palavra tem poder e é força criadora, é usar a palavra para o melhor, para a vida, para estar na vida. Então agora, cada vez que ouvirmos o sininho em nós, vamos nos dando conta de quantas vezes mentimos. Tudo é uma desculpa. Mentimos para não desagradar, mentimos para agradar. Mentimos para tornar melhor o nosso ego e vamos cada vez o tornando mais mal criado e mal educado. Mentimos para nos sairmos melhor das situações. Mentimos para nos libertarmos de culpa e nos afundamos em maior culpa. Então, qual é a saída? A saída é o reencontro com a tua fonte. A saída é olhar compassivamente para a tua criança. A saída é perdoar-se, aceitando a si mesmo como és e a cada pessoa como é. A saída é tornar-me responsável pela minha própria vida e pelo meu próprio comportamento, cumprindo a minha missão, cumprindo o que me cabe viver com o melhor de mim, com a entrega do meu amor à vida. Então ouça o sininho cada vez que você estiver numa mentira. Agora respira aí e vá para o adulto. Vá para o adulto, pegando na mão da sua criança firmemente, para experimentar cuidar dela com amor e com compaixão, porque assim ela não contaminará o seu adulto. Só assim a mentira poderá ser vista realisticamente pelo que ela é. Um comportamento que fazemos uso para nossa sobrevivência na infância e que vai se perpetuando e tornando hábito. Então agora respiramos aí e guardamos o som do sininho no nosso coração. Ele nos alerta, nos chama a atenção, nos chama ao centramento. Namastê.